pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje falaremos sobre prova testemunhal com o Dr. Alexandre Moraes da Rosa. Vamos conversar sobre essa prova. Ele já chamou. Vamos ver. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo Que bom. convite aí Tá para muito poder frio falar. aí ou não? Obrigada a você. Vou chamar de você, tá? Claro, claro. Sim. Tá me ouvindo bem? Ó, testemunhal? Tô te ouvindo bem. Você também? Tá me ouvindo ou não? Tá um pouco aí. Agora melhorou. Tô ouvindo, Tá. sim. E vamos falar um pouco de prova testemunhal, Vamos então? falar sobre prova. Isso, exatamente. Vamos falar, tirando aí um pouco desse véu dogmático, né, só de artigo, e falar de um tema acho que você é bastante entusiasta, que é a tecnologia aplicada também à prova testemunhal, né? Isso, Pelo isso. Conjur, até pela editora é mais, a gente tem várias obras e vários artigos que você discute bastante como os advogados e como os juízes podem atrelar a tecnologia a poder criar um espaço de uma certa forma mais garantista, né, dentro do processo penal. Conta pra gente como que é viver num campo solo. Pois é, esse é o desafio. Estou na magistratura há 22 anos. E imagina que a Gabi é uma testemunha, ela chega na minha frente. Em geral, eu nunca a vi. Ela me pede, ó, eu vi os fatos e foi assim. Então, ela me faz duas afirmações. Eu não tenho nenhum marcador externo para que eu possa atribuir a capacidade da Gabi de ter visto os fatos da maneira como ela narrou. E isso é próprio de um processo em que o juiz se coloca numa posição imparcial. De sorte que aquilo que se construiu na modernidade em relação às testemunhas precisa ser revisitado. E hoje a gente já tem aí muita gente pesquisando, tem o livro da Da Lara? da Lara Telles, a Lara Telles, que escreveu um livro muito legal sobre prova testemunhal, a Jana Matida, que escreve muito sobre isso também. Vem, enfim, vários outros autores, baseados naquilo que se trata como psicologia do testemunho. Eu fiz lá no podcast do Criminal Player, alguns com William Ciconello. E o que a gente tem é uma má formação. Eu queria saber se a Gabi alguma vez teve alguma aula de como perguntar a testemunha. E essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Alguém já ensinou você a perguntar, Gabi? Olha, inclusive foi esse artigo no Conjur que me levou a pensar sobre psicologia do testemunho. Que era até um artigo, até anotei aqui, ó. Você sabe como questionar uma testemunha? Era você e o Auri Lopes falando, inclusive apresentando o livro da Lara, né, o ano passado. Não, eu nunca tive. Eu fui ter algum contato agora, atrelando tecnologia com prova testemunhal com Thompson. Não sei se o senhor já ouviu Sim. falar. E aí foi agora só. Nunca Então tive. assim, essa preocupação faz com que a gente não precise duvidar, nem a precise acreditar. A gente tem aqui um procedimento para que possa atribuir credibilidade ao depoimento da testemunha. E para que isso aconteça, nós precisamos dar uma volta maior, né? E acontece muito no processo, e eu via muito na sala de audiência quando estava no crime, é que chegavam testemunhas de defesa e sabiam detalhes, né? Então a testemunha sabia, no dia tal, estava vindo de tal lugar, a pessoa passou, aconteceu isso, aquilo, outro, e aí o promotor perguntava para mim, perguntava para a testemunha, sim, a senhora sabe o que aconteceu no dia seguinte? A testemunha, não. No dia anterior, não. Isso é uma forma muito comum de desacreditá-las, né? E aí eu perguntei para o promotor, sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Olha assim, as torres gêmeas acabaram. Assim, sabe o que aconteceu no dia anterior? Ele, não. Pois é, então, sabe por quê? Porque tem fatos na vida que são marcantes e a gente lembra de detalhes. E nesses casos de testemunhas de defesa, a gente precisa estabelecer qual é o grau de credibilidade e coerência do depoimento dela.
porque ela foi testemunha de uma vez no crime. Então, a gente não pode desqualificá-la porque ela tem uma memória muito boa daquele evento. Aquele evento, em geral, é um evento muito, muito específico e muito simbólico, é um evento significativo, para usar uma palavra mais técnica. E aí, o que a gente pode fazer? Estabelecer como perguntar. Nesse artigo que eu e o Auri escrevemos, nós sugerimos que a leitura do livro dela, que já está na 2ª edição, Sim, e que ela vai colocar 8 inclusive, testes. vou mostrar aqui, ó, para o pessoal. Isso. Ó. Isso. Ótimo Esse livro vale a pena. Vale a pena ver, porque na fase final, ela não fica só falando, ela mostra os equívocos que vêm de uma tradição um tanto quanto ingênua no tocante à prova. E ela propõe 8 testes, né, 8 indicadores, 8 marcadores, para que a prova testemunhal seja levada em consideração. Se você já teve um relacionamento com alguma pessoa, você sabe que quando a pessoa conta muitos detalhes, assim, onde é que você estava? Eu estava na casa do fulano, era 10h32, às 10h35 eu saí de carro. Quando tem muito detalhe, você já sabe que é mentira. O depoimento humano, a memória humana, ela pode ser uma memória que tem uma narratividade adequada. Só que ela, em geral, salvo se for uma pessoa muito focada, ela tem saltos e as pessoas não lembram de tudo. Mas a nossa memória é uma desgraça, nossa mente é um inferno, a gente vai preenchendo as lacunas. Quantas e quantas vezes eu fui fazer a audiência de processos de acidente de veículo, em que perguntava para a testemunha: o senhor viu o acidente? Vi, como é que foi? Assim, assim, assado. E aí tinha alguns advogados que já perceberam isso e perguntaram: o senhor viu o acidente ou o senhor ouviu o acidente? Eu ouvi. Quando o senhor virou, os carros bateram ou já estavam batidos? Já estavam batidos. Então, você não assiste, então o que é? Não precisa tirar a prova real. Ele não viu a cena, ele não viu o acidente, ele viu o pós-acidente. Mas, em geral, ele é capaz de narrar. E essa adequação que a gente faz aí no livro, que a Lara fez no livro, que eu faço no guia, é mais ou menos para que você possa estabelecer um percurso para a testemunha. Onde é que você estava? Estava na esquina virada para lá, virada para cá. Ou seja, antes de fazer perguntas sobre o filé mignon, por assim dizer, do conteúdo, situar a testemunha no tempo, no espaço. Imagina, a Gabi está lá, é a testemunha. Então, o que alguns peritos têm feito em Santa Catarina? Qual a altura da Gabi? 1,60 m. Onde é que ela disse que estava? Na esquina. Vão lá e filmam. Estou brincando com 1,60 m, tá, Gabi? Não sei quanto é que Acertou. Acertei? Então, vai lá, 1,60 m, vai lá. Aí coloca uma câmera com 1,60 m de altura, registra, a visão que a Gabi poderia ter da cena do crime é essa, nem mais nem menos. Tudo que ela falou depois foi porque alguém contou, alguém narrou. Isso tudo torna uma experiência cognitiva do processo muito maior. Além do que, levar as cenas do crime gravadas, filmadas, usar drone, usar mapas, usar reconstituição, que não são muito caros, são relativamente baratos, mas que muitas vezes, porque você tem um desconforto de saber quanto é que custa, muitos advogados sequer avaliam a possibilidade do uso de tecnologias que são relativamente simples, relativamente baratas e que podem mudar a experiência cognitiva do processo. Isso que é o desafio. O que você quer? Mudar a experiência do processo para que possa ter um momento em que a coisa gira e ter a capacidade de improvisação, que é fundamental, né? Exato. Você já fez audiência, tem que estar com um ouvido no que está sendo dito, um olhar na figura do juiz, se está sendo convincente ou não está sendo convincente, a ideia de poder perguntar, e muitas vezes a defesa cai numa armadilha que é: não adianta perguntar para consolidar a narrativa acusatória. Então, se não tem nada de bom para o depoimento, não pergunta nada. Perguntar para poder consolidar é um erro, porque aí mostra que a defesa não tem nenhuma tese defensiva. O silêncio é ruim, mas é bom, em muitos casos, não é sempre, né? Mas aí também tem um detalhe, porque o cliente pode achar que, como não se fez pergunta, não teve defesa. Então é um problema sério, tem que explicar para o cliente o que vai fazer, porque aí depois ele pode ficar ainda incomodado com o advogado que não fez nenhuma pergunta. Então, estabelecer linhas de perguntas, linhas de questionamento, buscar estabelecer árvores de pergunta,
Porque não dá para sair do fórum, né, Gabi, e aí dizer assim, putz, eu tinha que ter perguntado tal coisa, perdi a oportunidade, Exato. porque você é amador. Então, se preparar para um depoimento, buscar uma coisa simples esses dias, na época eu estava na vara criminal, o advogado pesquisou o nome do policial no sistema, encontrou que ele teve um depoimento que foi desconsiderado por ter sido falso. Alexandre? Alô? Oi? Oi, voltei, né? Então, Agora voltou. buscar Uhum. o que o advogado fez. Ele foi com o nome do policial no site do tribunal e descobriu que o depoimento dele tinha sido desconsiderado em outro caso, por não ter sido crível. Então, ele fez uma pergunta. O senhor prestou depoimento no processo tal em que o seu depoimento foi desconsiderado? Ele disse, não me lembro. Aí juntou nos autos, para que pudesse constar nos autos, o depoimento foi isso. Por quê? Não porque ele queria fazer, mas existe uma prática odiosa, ingênua, imbecil, aliás, de dizer que o depoimento policial vale porque é depoimento policial. E aqui, essa fraude é tão grande que inverte o ônus da prova. Eles usam uma expressão do Malatesta antiga, que virou quase um mantra, dizendo que o policial não tem motivo nenhum para inverter e que a defesa não provou que ele tinha interesse. Claro que ele tem. A primeira coisa é que se ele fez uma prática abusiva, é abuso de autoridade, alguma coisa do gênero. Então, a gente não tem que dizer que o depoimento não vale nem que vale. O depoimento policial é importante, é real. Agora, o que nós não podemos é atribuir uma palavra, uma aura de que está sempre correto, porque isso viola qualquer situação. Se isso fosse verdade, né? Eu me perguntei esses dias para um promotor amigo meu, disse, vem cá, no Rio de Janeiro tem um batalhão de policiais presos. Como assim? Tem um batalhão de policiais presos. Significa que se eu pegar um policial daquele que está preso, sentar na cadeira do juiz, você vai acreditar nele porque ele é policial? Não faz sentido tomar o depoimento pela qualificação de quem é. Eu preciso sempre de corroboração. E essa corroboração se dá pela credibilidade, pela coerência e fundamentalmente por indicadores externos, né, Gabi? Hoje nós estamos em 2020, todo mundo tem celular, as polícias têm câmeras, se não filmam a abordagem, qualquer dúvida tem que ser favorável à defesa e não o contrário. Exatamente. E isso é bem citado e bem esmiuçado no livro da Lara, principalmente quando ela fala sobre falsas memórias, né? Aplicação do depoimento das testemunhas, né? Nos processos para apuração dos crimes, principalmente de violência sexual, né? E o entendimento que isso tem no STJ, no STF, que infelizmente... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Alexandre? Perfeitamente. Eu tô te ouvindo, tu não tá me ouvindo? Não, tava travado, agora voltou. Minha internet tá meio ruim, desculpa, pessoal. Imagina. Que infelizmente, né, no STJ e no STF, eles associam ainda falsas memórias à insuficiência probatória, né? Eu só consigo reconhecer falsas memórias quando de fato eu não tenho outras provas. Infelizmente, é isso. E a ideia dela de criar, né, vamos falar de uma linguagem um pouco mais simples, criar um conhecimento, criar critérios específicos para a valoração da prova de testemunha é essencial. Como que você enxerga isso? Você acha que é isso que a prova testemunhal causa mais danos ao processo penal do que, de fato, uma coerência com o processo? A falta de critérios, né, mais específicos? Gabi, tu pode colocar aqui o Anselmo Júnior está perguntando ali, não dá para colocar o nome do livro da Lara ali para eles, e também, se puder, eles fixar o que a gente está falando no comentário. Bom, a tua pergunta é muito legal, porque no Brasil se pouco estudou em relação à teoria da prova, né, e a psicologia do testemunho. Embora nós tenhamos aí Gustavo Noronha, Stein, William Seconello, os próprios autores do manual, o Auri Lopes Júnior, e muita gente que pesquisa essa temática, não se tem ainda não houve a invasão no Poder Judiciário que ainda usa daquilo que a gente chama, eu e a Paola Wojciechowski, que escrevemos um livro sobre viés da justiça, porque assim, saber se um depoimento tem coerência, tem consistência, tem credibilidade, ele precisa de esforço. Eu vou precisar ficar ouvindo, ver quem vê a nossa live aqui
o Alexandre está mentindo ou o Alexandre está falando a verdade? O Alexandre está sendo falso ou verdadeiro? O Alexandre está... Porque às vezes eu posso falar a verdade, mas é uma falsa memória. Então a pessoa fala com toda a verdade possível, mas é a verdade que ela tem. E pode ser uma verdade e pode ser falsa. Então a questão de verdade, falsidade e mentira e ter a credibilidade de depoimento é alguma coisa que a gente precisa primeiro separar as coisas. E ninguém melhor, acho que o podcast da Improvável, da Janaína Matida, consegue fazer essa distinção entre prova e aspectos epistemológicos vinculados a ela. Então essa é a primeira questão. Incrível. A segunda questão é que é muito mais fácil dizer assim, o depoimento policial vale, é o padrão das sentenças. O depoimento policial vale, a defesa não provou nada contra os policiais, eles disseram isso, logo está condenado. Porque é mais fácil seguir esse caminho. Eu tenho vários colegas juízes que já se deram conta dessa fraude e dizem, todos eles são unânimes em dizer que absolver é muito mais difícil, porque condenar é mais fácil. A materialidade, repouso do depoimento de folhas e folhas, a autoria está comprovada pelos depoimentos policiais, a defesa impugna o depoimento, mas eles valem, se não tem nada provado, transcreve os depoimentos policiais, logo é muito mais fácil fazer uma sentença condenatória, que está pronta, do que fazer uma sentença absolutória. Por quê? Porque ela inverte a questão. A gente tem que analisar o estabelecimento dos fatos e a corroboração em relação às narrativas. E aí tem os jargões prontos, que eu e o Salah Khaled Júnior trabalhamos lá no Dúvio Pro Réu, e réu com H, né? H-E-L-L, em Dúvio Pro Réu, em que se usa uns jargões assim, pequenas distorções do depoimento não impedem a primordial. E aí tem umas artimanhas, né, que eu no livro, no guia, trabalho muito, que são os truques. E dentre os truques que os policiais usam eles lembram só do principal, do que é o verbo. Tudo que for perguntado depois, dizem, não lembro, faz muito tempo, era muita gente, talvez o meu colega saiba. Então, essas evasivas que são ensinadas e usadas contam com a concordância e a leniência por parte do Poder Judiciário. E a ideia não é absolver todo mundo ou condenar todo mundo. O que nós não podemos depender é que uma fonte humana se transforme. O policial é fonte da prova, ele não é a prova em si. Então eu não posso confundir o seu depoimento com o conteúdo do seu depoimento. É a mesma coisa, eu não posso confundir a certidão de casamento com o casamento. É o tema probando e o documento que prova. Eu não tenho nada contra um policial ser testemunha, é perfeito, sem problema algum. E aí eu acho que os advogados erram na impugnação, porque eles vêm impugnar o depoimento policial. Isso é um erro tático. E por que é um erro tático? Porque quando ele faz isso, o juiz vem e diz, depoimento policial nada foi provado contra, e aí é como se tornasse-o intacto. Então, alegar que o depoimento policial não vale é um erro imbecil, assim, é um erro grave. Porque o que tem que dizer? Não tem que impugnar o depoimento, tem que dizer, aqui nós vamos analisar o conteúdo do depoimento. E por quê? Porque aí você vai dizer que, essa frase dita é contraditória com isso, ele fez isso, aquilo, outro, não é compatível. Estudar, uma das coisas mais legais que eu acho, que eu tenho recomendado, é os manuais das polícias militares. Sabe por quê? Quando você vai à Polícia Militar de São Paulo e vai uma ocorrência, acontecer uma ocorrência, você tem que saber quem estava na ocorrência. É um tenente, um sargento, 2 soldados? Bom, se eu sei quem era o maior, eu sei quem coordenava. Eu tenho que saber qual é a posição de cada um. Se tem um que fica fazendo o perímetro, que é o motorista da viatura, ele ficou perto da viatura, ele nunca abandonou o posto, salvo se teve alguma situação de urgência. Mas se eu sei que ele ficou fazendo a segurança do perímetro, ele não entrou na cena do flagrante, ele não sabe nada. E se ele sabe, ele narra. Mas quando você pergunta numa audiência, só uma coisa, o senhor fazia o quê? Qual era a sua função? Você já sabe que ele fazia o perímetro. Eu fazia o perímetro. O senhor fazia o perímetro. Pelo manual da polícia, fazer o perímetro significa o quê? Ele pode ser inteligente e dizer, eu não tem nada a ver isso com o que está sendo apurado. A sua função é cuidar da viatura? O senhor abandonou a viatura? Não, porque ele sabe que se disser que abandonou a viatura, pode ser uma infração administrativa. Não abandonei a viatura.
E aí o advogado tem que parar de perguntar. Não pergunta mais nada. Porque se você quiser prova real, então o senhor não foi lá, ele vai mentir. Ele vai dizer que foi, que ouviu, que chegou, que pôde ver. Então não pode dar aso a ele emendar aquilo que você chegou. Perguntar é uma atividade muito legal, porque você tem que saber que quando chegou num ponto, não precisa fazer prova real, não precisa que ninguém confesse que mentiu. O que você precisa é retirar a pessoa da cena do crime. Quando você retirou a cena da pessoa do crime, tudo que vem depois é por ouvir dizer. E ouvir dizer é sempre complicado. Então, estudar a dinâmica em que as operações acontecem, e fundamentalmente os manuais, é um ganho competitivo para os advogados, que muitas vezes não é usado, que eu lamento. Exato. Nossa, incrível isso. Essa realmente, em relação ao manual de polícia, nunca ouvi ninguém falar. Bem diferente. Porque aí você dá o quê? Quando você entende qual é a função de cada um, qual é a gradação de todos eles, e aqui eu não estou fazendo uma crítica a toda a corporação, não. Olha, a Alessandra está aí também, depois salvar. Não é uma crítica à corporação inteira, é uma crítica aos policiais que não agem com integridade, nem com coerência. Sim. Então, esses dias um defensor pediu o quê? Pediu para buscar o GPS da viatura. A narrativa dos policiais é que eles ficaram fazendo campanha durante cerca de 30 minutos. Viram a venda de droga e depois fizeram o flagrante, mas não conseguiram pegar nenhum usuário, aquela história inteira que é muitas vezes para boi dormir. Aí eu requisitei o GPS da viatura e naquele dia os policiais não ficaram 30 minutos ali, chegaram, fizeram a ocorrência, não durou 10 minutos antes do momento do crime. Então a própria tecnologia que é produzida pela polícia, que dá integridade, porque o advogado pediu sabendo que não era verdadeiro, porque se eles tivessem ali o GPS tivesse dado 30 minutos, daria credibilidade à tese acusatória. Mas também o advogado perguntou, sabendo, estudando o caso, podendo fazer um desenho do caso, que aquilo poderia ser uma documentação favorável a ele. Então percebam que nesses momentos o juiz, em geral, vai ter uma concepção, e aí estou falando da massa geral dos juízes, quem acredita que o acusado larga inocente é muito raro no Brasil. Em geral, o acusado larga condenado. O trabalho é de inverter a narrativa. Então, minar a narrativa de situações criadas, manipuladas, construídas, se dá pelo detalhe. Quando você desconstrói o detalhe e não pergunta mais nada, significa que você construiu o que nós chamamos de plot point, que é o ponto de virada. Isso. Mas o GPS da viatura significa o pedido já na autoridade policial, pedir com base no artigo 14, dizer que você tem, ou seja, mostrar os dentes desde o início, né, Escobar, fazer com que você possa, desde o início da primeira atuação, mostrar a sua pertinência para depois alegar aquilo que nós chamamos de perda de uma chance probatória, que está no meu livro, tem artigo, o Tribunal de São Paulo acolheu a perda de uma chance probatória, enfim, a gente tem construído uma construção de indicadores para que se possa promover isso. E aí estudar a dimensão da polícia é muito legal, porque Santa Catarina, por exemplo, toda viatura tem um tablet. Esse tablet tem um GPS, esse tablet tem um histórico. E aí eu aproveito para contar uma coisa muito legal. Esses dias teve um colega meu, que foi meu aluno, olha só que interessante, a história é muito, muito legal, Gabi. Ele foi atender uma ocorrência em que o sujeito tinha sido preso por força de um assalto. Aconteceu um assalto com arma, uma pessoa meteu uma arma em uma senhora que estava entrando no carro, pegou dinheiro, celular, os pertences e vazou num carro. Quando ele vazou num carro, a vítima recuperou-se ali, veio gente para ajudar, e ela chamou o 190 e informaram que era um carro prata Chevrolet. A polícia fez barreiras, encontrou, fez fechamento, e aí Fabiano. Então, assim, se o policial está usando a câmera, ele tem que estar com a câmera ligada. Se ele não está com a câmera ligada, isso não pode ser favorável a ele. Isso tira a credibilidade da prova independente.
Que isso é muito legal, garante o policial que não vai alegar que ele bateu em alguém, não vai ter tortura, não vai ter nada, garante todo mundo, só não garante para quem quer usar de abuso de autoridade. E a segunda Exato. questão, então, esse meu colega chegou na delegacia e o sujeito estava preso porque ele foi parado numa blitz, ele tem um carro similar ao que foi usado no assalto, e a vítima reconheceu por foto. Aí na delegacia o cara disse, mas não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ele perguntou, olha só que legal, Gabi, pro cara que estava conduzido, onde é que está o seu celular? Ah, tá com a polícia. Que celular que é? É marca tal. Então a plataforma é Android. Pegou um papel e disse, escreve aí, eu, fulano e tal, autorizo pelo meu advogado que a autoridade policial abra meu celular com a senha tal. Deu toda a autorização. Autorização. Autorizou. Chegou o delegado, o advogado foi lá no delegado, doutor, seguinte, não foi meu cliente, o senhor está com o celular dele aí, ó. Essa é a senha. No Android, dá para verificar o percurso que você fez no dia. Tem um mapa do dia no Android, fica registrado. Então você pode ver, na hora do crime, onde é que ele estava. Ele estava em tal lugar. O delegado, que também era um delegado que não queria fazer alarde, mandou a equipe verificar câmeras de segurança na rua que ele estava no momento do crime. As câmeras apontaram que ele estava lá, nem flagrante aconteceu. Imagina um advogado que conseguiu inventar um flagrante e olha só que interessante, a salvação estava na palma de sua mão. Mas por quê? Porque o advogado tinha um neurônio tecnológico, né? O meio mais eficaz é requerer a autoridade policial, com base no artigo 14 do CPP, requerer com base na lei de acesso à informação, direto à autoridade policial, defendendo direitos individuais, ou então no processo judicial, assim que fizer Na defesa prévia. a defesa prévia, a defesa preliminar, a resposta à acusação, você Sim. já fazer. Mas deixar bem claro, desde o primeiro momento, a necessidade de juntar o GPS da viatura. Enfim, são essas as questões que promovem. A gente prometeu fazer uma live meio rápida, mas dizer Sim. que o livro da Lara é fundamental para compreender essa passagem entre a racionalidade e a dificuldade de nós mantermos em 2020 condenações exclusivamente com prova testemunhal, sem corroboração independente, dada a múltipla possibilidade tecnológica. Deixa eu só fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Em relação à perícia de linguagem corporal, você acha que isso tem alguma força Não, já fiquei até desestimulada. Não tem nenhuma chance disso virar de praxe? Porque, assim, você já imaginou o casamento entre o Brad Pitt e a... Como é o nome a Brad Pitt era casado com a Angelina Jolie, né? Então imagina assim, ela acorda de manhã, ou ele acorda de manhã e diz assim, amor, tô triste. Um vai acreditar no outro, eles são atores profissionais, é atriz profissional, então pode fingir. O problema da perícia de linguagem corporal é que ela dá indicadores que não são, do ponto de vista científico, indicadores autônomos. Então, alguém que já sabe o que vai acontecer pode fingir. É difícil? Não é impossível. Então, do ponto de vista científico, o paradigma científico não aceita de maneira como prova suficiente ou robusta para corroboração. Mas o que eu acho muito fundamental, e eu uso muito, é que o conhecimento de linguagem corporal auxilia, por exemplo, que nos flagrantes em que você tem gravação da força dos policiais que fizeram o flagrante, hoje tem profissionais do direito, profissionais da psicologia que avaliam esse depoimento e os pontos fortes e os pontos fracos, que aí dá um marcador importante para que o advogado possa explorar esses pontos no momento em que o sujeito está presente na audiência. E, fundamentalmente, com as respostas que ele dá naquele momento. Quando você coloca uma pessoa contra a parede, a tendência é que ele vá para trás, a tendência é que ele cruze os braços. Então, eu não posso dizer nem sempre que todo mundo que foi para trás está se defendendo, mas eu posso ter um indicador, quando eu domino essas técnicas, que possa ser relevante numa audiência do seu julgamento. Quando o juiz está prestando atenção e está mexendo no celular, você sabe. Mas quando ele está... Quantas e quantas vezes uma testemunha está falando, o juiz está olhando para o processo, aí a testemunha fala uma coisa e ele dá uma olhadinha para a testemunha. Aquilo você percebe que aquela resposta da testemunha fez relevância. Opa, como eu posso aproveitar esse movimento do juiz, que aquilo é relevante para ele,
para aprofundar, verticalizar a questão nessa testemunha e na testemunha posterior. Agora, eu não tenho como fazer uma avaliação pericial para fins de atribuir credibilidade ou não à testemunha com o que nós temos hoje. O que tem? Tá aí o que tem. A IBM tem um produto de avaliação de integridade. Então, os funcionários da IBM, em alguns casos de RH, eles fazem um teste de integridade, que funciona o quê? Filmar as microexpressões faciais da Gabi e fazer perguntas, todas perguntas verdadeiras, e saber que a Gabi vai responder. Depois fazer perguntas falsas, já matou alguém, já se jogou, foi à lua. Então, filmar as expressões faciais, ensinar a máquina a poder distinguir o que é uma microexpressão facial verdadeira e uma falsa. Dá 100%? Não, tanto que está se investigando. Mas isso, eu fico imaginando que daqui a algum tempo pode acontecer e chegar numa sala de audiência. Mas você já imaginou isso em casa, nos relacionamentos com o namorado, namorada, o que for? Se descobrir que está mentindo, vai ser uma churrada de divórcio, separações, porque tô bonito, tô bonita, tô gordo, tô magro, tô careca. E se a máquina disser bem, tá todo mundo, vai ficar, o negócio é ser advogado de família, porque o que vai dar de separação e dano moral, porque a máquina apontou que o sujeito estava mentindo, é dificultoso. Mas aí tem a questão que, olha só que interessante, se isso vingar, a pessoa com falsa memória continua acreditando, a máquina vai dizer que ela está dizendo a verdade e ela continua com Nossa, é falsa verdade, memória. né? Então, veja como a tecnologia não pode também ter aquilo que a gente chama de heurística da tecnologia, porque ela também pode se equivocar. Exatamente. Nada é absoluto, não é mesmo? Alexandre, muito Assim, obrigada. fale. Eu que agradeço, Gabi, Pode porque a falar, gente pode terminar. estava aqui, a gente estava nessa loucura, tá devendo uma live há um bom tempo, tem esses artigos meus e do Aurino Conjula, a nossa coluna Limite Penal, que nós escrevemos, tem um texto muito legal da Raquel com a Marcela e com a Janaína sobre injustiça epistemológica, em que se tem preconceito em relação a Sim, algumas pessoas, vale a pena estudar isso. No meu guia, eu acabo trabalhando essa questão da prova testemunhal, da prova policial, da prova de, de da prova de idoso. Você não pode perguntar da mesma maneira para o idoso, para uma criança, para o policial. A gente qualifica a testemunha, tem a testemunha que é hostil à sua tese, a testemunha que é favorável à sua tese, a testemunha que é neutra. Como você se prepara para cada uma, como é que é a abordagem que você vai perguntar. Então, isso tudo você pode aprender. E o mais legal é que se pode aprender muito em cursos de como perguntar judicialmente. Pena que não tem nenhum curso agora. A gente até estava fazendo um, mas era um curso para perguntar, a gente precisava fazer pessoalmente. Então, até tem uns colegas meus que a gente estava fazendo, porque tem várias técnicas de perguntar, tem vários modos de aprender a perguntar, como você pode reconstruir a pergunta. Isso tudo a gente estava organizando para cursos pequenos de até 20 pessoas, porque aí é sentar a Gabi com o Alexandre, ó, essa é a questão. Você vai perguntar, a Gabi leu esse relato, você vai perguntar para ela, por que está certa essa abordagem? Por que está errada essa abordagem? Se você fizer assim, qual o ganho que você tem? Se você fizer assado, o que você faz? A pergunta busca descobrir o quê? Você não pode perguntar isso, você tem que ter uma tática, aquele depoimento é totalmente favorável a mim, o que eu posso fazer? Macular a credibilidade dele. Como é que eu posso macular a credibilidade? Então, eu preciso estabelecer uma tática coerente à estratégia que eu tenho do processo. Não adianta ficar fazendo perguntas a esmo. Ficará assim, Escobar, gravado aqui no perfil da Gabi e depois lá no meu YouTube. A Alessandra toca aí, tem um YouTube lá, Alexandre Moraes da Rosa Futebol Clube, e tem várias lives minhas lá também que você pode encontrar. Obrigadão, Gabi. Estou à disposição de você. Obrigada a você. Espero que a gente se encontre. Muito obrigada, principalmente pela humildade. Muito legal poder contar com profissionais desse gabarito, podendo compartilhar com a gente as experiências, né? E o conhecimento. Muito obrigada, Alexandre. Eu vou estar na sequência no outras lives. Hoje será uma noite meio longa. Estamos juntos aí na possibilidade. Obrigadão. Até Tchau, tchau, mais. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.